Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos para a live de hoje, Enfermagem na Alemanha. Hoje nós vamos conversar com a queridíssima Carol, que é enfermeira e mora na Alemanha. Então, se você está animado para saber um pouquinho mais sobre essa área, por favor, fique conosco até o final. Alô! Jana, Lena, muita gente chegando. Vocês que estão chegando, eu peço por favor que vocês compartilhem essa live, cliquem aqui no aviãozinho, mandem para 3 amigos que são enfermeiros e que têm vontade de morar na Alemanha ou que estudam enfermagem aqui no Brasil ou em país de língua portuguesa. Peço que vocês estejam encaminhando essa live para 3 amigos. 3 pessoas que vocês conheçam, porque temos que ajudar as pessoas, né? Tem muita gente que tem vontade de morar na Alemanha, tem muita gente que tem vontade de estudar na Alemanha e não sabe muito o que fazer ou como fazer. Eu mesma já estou aqui encaminhando. E se vocês estiverem animados com esse tema, peço também que vocês cliquem no coraçãozinho aqui para divulgarmos essa live o mais rápido possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Carol já entrou, já solicitou aqui, deixa eu chamar, aceitar aqui rapidinho, pronto. Carol tá entrando, então, para quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda à live Enfermagem na Alemanha. Agora, Oi, Oi, Carol, tudo bem? tudo bem? Você tá conseguindo me escutar bem? Tô conseguindo escutar direitinho. Peço até, pessoal, desculpa pela demora, tava explicando pra Carol, meu celular decidiu travar. Parece que tudo acontece no dia da live. Na semana passada ninguém nunca me liga no meio da live, começou a me ligar um monte de gente. Eu falei, meu Deus, tô no meio da live. E eu botei meu celular no modo não perturbe, é um caso sério, né? Mas ao vivo é assim. Você tá conseguindo me escutar bem, Carol? Tô sim, tá um pouco baixo pra mim, mas eu acho que é problema do meu celular. Hoje os Que ele celulares também não estão tá lá essas maravilhosos. coisas, não. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Coloquem aqui nos comentários, por favor, se vocês estão escutando bem, está tranquilo. Se tiverem com algum problema no áudio, avisem também, por favor. Eu acho que eu vou pegar o meu fone. Amor, tem como você pegar meu fone aqui pra mim? Dá uma Eu pedi pro meu agonia. esposo pegar meu fone, que realmente tá muito baixo. Eu já aumentei e não tá aumentando, mas eu acho que é o meu celular que tá com esse problema. Eu até Tô vendo a minha botei aqui bolsa no bolsinho de o onde tá meu a chave. maior, mais alto também. Fique tranquila, relaxa, fique em paz. O pessoal falou que tá ouvindo bem, mas deve ser mesmo, viu? Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Peraí. Nossa, é sempre assim. A semana passada foi incrível. A primeira live que eu fiz, eu não tinha colocado o celular para carregar direito. Nossa, a bateria acabou no meio da live. Foi terrível. Fiquei desesperada, em pânico. Agora tá me ouvindo Melhorou. melhor? Agora eu tô. Ai, que bom. Acho que é meu celular mesmo que tá com problema. Pronto. Pronto. Agora tá ótimo. Então, Carol, você seja muito bem-vinda aqui à Muito live obrigada. Enfermagem da Alemanha. Amei os bichinhos ali no fundo, muito fofo. Eu vou botar ali na prateleira. Tava explicando, desejando bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei que horas as pessoas assistem a live, né? Então, Uhum. ao longo do mês de julho, agosto, e terminou se estendendo, virou meio que um projeto fixo. Era um projeto meu fazer uma entrevista com alguns brasileiros que morassem na Alemanha, Uhum. para, em primeiro lugar, ajudar os meus alunos que têm vontade de morar na Alemanha e conhecer um pouco mais sobre essas profissões. Diversas profissões. Já falei com o pessoal Uhum. da área jurídica, de contabilidade, música, au pair, engenharia, muita gente. E aí terminou que Uhum. ficou meio que fixo. Toda sexta-feira eu tô fazendo uma live com alguém. E aí, como eu te falei, né, eu tava doida pra conversar com você, porque eu Uhum. acreditava naqueles mitos que eu coloquei ali no post. Aham. Você veio desmistificando todo mundo. Eu falei, poxa, como assim? Tenho que conversar com a Carol, com certeza. E aproveitando um pouquinho para me apresentar, né? Eu sou Agnes, sou professora Uhum. de alemão, não me conhece. Eu trabalhei entre 2019 e 2020 com uma empresa que fazia recrutamento de enfermeiros, né? Profissionais da Uhum. área de saúde, dos enfermeiros, para trabalharem na Alemanha.
Então, as verdades que eu sabia sobre, sobre a profissão, né, que eu morei na Alemanha em Uhum, 2014, 2016, eu também passei para eles. Também que não tem estúdio, não tem, não tem enfermagem, é um curso técnico, é como se fosse uhum, Ausbildung. Também eu sou da área de saúde, sou formada em bacharelado interdisciplinar em saúde e estudei isso lá na Alemanha. aham, Inclusive, uma amiga minha, ela era enfermeira e ela falou: Ah, Agnes, uhum, não tem superior de enfermagem na Alemanha, por isso que eu estou fazendo aqui Ciências da aham. Saúde Aplicada. Eu falei: Nossa, a Carol veio com um monte de coisa legal. Eu falei: Não, vamos conversar. E aí, então, se você pudesse apresentar um pouquinho, conta pra gente de onde você é, onde que você tá agora, o que é que você faz. O que você faz já tem um spoiler, né? Mas pode falar, fica à vontade. Bom, primeiramente, Agnes, obrigada pelo convite, né, de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha experiência, né, e dessa questão aí que sempre traz muitas dúvidas. Hoje mesmo já teve gente me mandando mensagem perguntando sobre isso, porque realmente é um tema que não é muito conhecido, essa questão do estúdio de enfermagem aqui na Alemanha, mas a gente vai chegar lá, né? Primeiro, eu me chamo Caroline, eu tenho 32 anos e eu moro aqui na Alemanha há 3 anos. Eu sou enfermeira de formação. Tenho algumas pós-graduações, né? Então, mas assim, a minha atuação mesmo é na área de saúde da criança. No Brasil já era, eu trabalhava em UTI neonatal e aí eu trouxe essa experiência para cá e consegui trabalhar aqui também na área infantil, né? Eu trabalho hoje no setor de cardiologia pediátrica no Hospital Universitário da cidade de Münster, que fica no Nordrhein-Westfalen, né? Assim, para quem conhece um pouco mais da Alemanha, fica perto de Colônia, Düsseldorf. Que mais que eu posso falar? E desde esse mês, na verdade, assim, finalzinho do mês passado, eu comecei a fazer um mestrado em Public Health, né? Como enfermeira também. Apesar de ser um mestrado multidisciplinar, mas eu consegui validar o meu diploma do ensino superior aqui. E aí, por isso, eu consegui ir direto para o mestrado. Não precisei fazer de novo um bacharelado ou alguma complementação para fazer o mestrado. Isso. Legal. Umas 3 semanas atrás, se não me engano, ou talvez um mês, eu entrevistei a Manuela. Ela é médica e Uhum. ela é minha ex-aluna. E ela também é pediatra. Aí eu fiquei pensando, falei, ó, se elas morassem na mesma cidade, É poderiam até terminar verdade, trabalhando juntas. verdade, verdade. Muito Mas legal. tem bastante brasileiro aqui. Veio bastante brasileiro comigo. Só no meu grupo foram 16. E ainda já Nossa. tinham vindo um grupo anterior, um grupo depois. E isso foi no mesmo ano, né? Em 2018. 2018. E agora também já tá para chegar mais gente. Já vieram outros grupos para cidades aqui vizinhas também. Então tem bastante brasileiro. Nossa, é um pouco difícil ficar longe dos brasileiros, né? E ter um Hum, pouco nos alemães também. é verdade. Você sabe, quando eu morei na Alemanha, eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, o Uhum. finado Ciências Sem Fronteiras, e eu morei com 56 brasileiros. Então, assim, a gente Nossa. morava em algo como se fosse um hotel. Cada um tinha seu Uhum. quarto com banheiro, a gente dividia a cozinha. Só que, nossa, velho, a cozinha era o momento que a gente tinha para interagir, era português o Uhum. tempo todo. Foi muito difícil para muitos colegas falarem alemão, apenas ficarem no alemão, Uhum. treinarem no alemão por conta disso, né? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu e foi muito legal. Uhum. Não, essa interação é bem legal. Eu também, quando vim, eu fiquei tipo num hotel, né? Não era bem um hotel, mas era um hospital que estava desativado, que aí eles Ah, fizeram uma obra. E aí cada um também tinha o seu quarto, que eram os quartos de pacientes, né? Então eles fizeram um quarto para cada um e a gente dividia a cozinha. Mas era bem complicado já com 16, imagina com 56. nossa. Eles liberaram uma cozinha no quarto ou quinto andar, que era menorzinha. Aí alguns colegas ficavam lá, mas a maioria ia para a Uhum. cozinha de cima. Então era a guerra. Quando o trem parava, saía todo mundo correndo para pegar o primeiro lugar na boca do fogão, porque era É. complicado.
Pessoal, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos à live Enfermagem na Alemanha. Aproveitem e cliquem aqui no aviãozinho, compartilhem essa live, enviem para 3 amigos que são enfermeiras, que têm vontade de morar na Alemanha, ou mesmo que não tenham nem vontade de morar na Alemanha, talvez eles não saibam nem que existe essa possibilidade, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Então, Carol, me conte, por que Alemanha? Você decidiu para ir por quê? Era seu sonho? Conta aí pra gente. Não, não era o meu sonho. E não foi uma coisa muito pensada também. Na Aham. verdade, a gente tinha um sonho de sair do Brasil, né? De ter uma experiência fora. E aí, já tinha pesquisado algumas coisas, eu e meu esposo. E a gente decidiu pelo Canadá, no primeiro momento. E aí, eu estava fazendo curso de francês. Estava fazendo curso de inglês também como preparatório para o IELTS, porque lá no Canadá precisa Uhum. das 2 provas. E aí estava me dedicando a isso, já pensando, né, em fazer as provas para entrar com o processo para trabalhar no Canadá. Quando eu soube do recrutamento da Alemanha, uma amiga minha que trabalhava no mesmo local que eu também estava fazendo esse recrutamento e ela me falou sobre. E aí eu comecei a meio que colocar na tabela, né, o que seria mais vantajoso para mim. E a Alemanha acabou sendo mais vantajosa, porque eu não precisei pagar o curso de alemão, né? Essa empresa, eu vim por empresa. E a empresa Sim. pagou o curso de alemão, pagou a passagem de avião, me deu. Era dedicação exclusiva, né? Eu precisei sair dos meus empregos, mas eu tinha bolsa de estudos. E se eu fizesse o processo no Canadá, eu teria que pagar tudo sozinha. E o processo lá também demora mais do que aqui, do processo de revalidação do diploma. E aí, por isso, eu acabei optando por vir para a Alemanha. Mas Legal. eu não sabia que o alemão era tão difícil, né? Eu fui com uma expectativa e aí descobri que era muito difícil, porque na minha cabeça era um pouco parecido com o inglês, e não é nada parecido com o inglês. Uhum. Sim. E aí eu fui na minha cabeça assim, não deve ser tão difícil, né? Deve ser parecido com o inglês, porque tem algumas palavras que se parecem. Mas não tem nada a ver. E foi, assim, uma surpresa para mim a dificuldade em relação à língua. Sim, é bem isso mesmo. Ontem ou anteontem, eu estava até olhando a lista de presença dos meus alunos, que minha chefe de lá a empresa era da Alemanha, na verdade da Itália, mas fazia intermediação, né? Aí minha chefe italiana pediu para falar sobre uma aluna específica, foi olhar a lista de presença. Aí os primeiros alunos, a lista inicial constava 60 alunos. No Uhum. final, tinham 13 ou 16, se eu não me engano. Falei, nossa, bem uma discrepância enorme, né? Porque nem todo É, mundo fica, né? É sim, algo muito sim. complicado mesmo. Uhum. Então, mas aí você fez esse processo pelo recrutamento, demorou quanto tempo aproximadamente? Olha, 6 meses, 8 meses? o curso de alemão, ainda no Brasil, durou 6 meses, né? Foi do A1 ao B2, foi um intensivaço. Sim. Era todo dia, de segunda a sexta, de 8 às 5, se eu não me engano. Nossa. Era bem pesado, bem intensivo. E aí, depois que a gente terminou, acredito que 15 dias depois, a gente fez a prova do B2. E depois de um mês e pouquinho, nós viemos para cá. Eu cheguei aqui Sim. final de agosto, eu comecei a trabalhar no dia 1º de setembro. Legal. E foi assim, essa questão do curso, né? Foi bem pesado, mas consegui passar na prova de proficiência. E Bom, fico depois, feliz. quando eu cheguei aqui, isso facilitou o meu reconhecimento do diploma, né? Porque não adianta você passar em todas as provas do reconhecimento do diploma se você não tem o nível B2. Você tem que ter a prova de proficiência do nível B2. Então, isso Sim. acabou me facilitando, porque eu consegui me dedicar mais também à parte específica da enfermagem aqui, né? A prova mesmo de validação. E não Sim. precisei ficar tão ligada de ter que ficar fazendo de novo a prova e tal. Então, isso foi bem legal, assim, que me deu tempo. Uhum. Mas, mesmo vindo com a prova do B2, né? Mesmo com esse nível B2 certificado, a gente não é B2, né? Porque em 6 meses não tem como ter a fluência do B2. Então, o meu primeiro dia foi, assim, uma coisa meio desesperadora no hospital, né? Não foi fácil. E esse processo de reconhecimento aqui durou mais 6 meses. E mais um mês para eu receber o diploma em casa. Então foi um total Nossa, de 7 meses.
Processo árduo, né? Mas Uhum. você acha que valeu a pena ou se arrepende de ter feito? No início, eu me arrependi um pouco, né? Eu pensava, meu Deus, eu larguei meus empregos, eu tinha 2 empregos. Eu larguei meus empregos, eu tinha tido a oportunidade de fazer o mestrado lá no Rio. E aí eu também abri mão dessa vaga do mestrado. E aí eu falei assim, gente, o que que eu fiz na minha vida, né? Eu nunca vou conseguir falar essa língua, o que que eu tô fazendo aqui? E o curso já foi mega estressante e tudo mais. Mas hoje eu vejo que fazia parte do processo, né? E Sim. que hoje está bem mais fácil. No início realmente é desesperador, mas agora a gente já consegue controlar mais essa questão. E eu não me arrependo. Não me arrependo de ter vindo. Até pela questão que o Brasil se encontra hoje, né? Sim. E aqui não tá também 100% por causa da pandemia, você teve crise e tudo mais, mas está melhor do que o Brasil, economicamente, e a qualidade de vida que eu tenho aqui eu não tinha no Brasil. Sim. Então, o pagamento, meu esposo complementou aqui. Eu recebo pagamento em dia aqui, né? Eu trabalhava na prefeitura do Rio, estado do Rio, então várias vezes eu fiquei com pagamento atrasado, 2, 3 meses. Coisa que Nossa. aqui eu não passo por isso, né? Todo mês certinho tá lá o pagamento na minha conta. Então eu não me arrependo. Valeu a pena todo o estresse do início. É terrível mesmo. Eu lembro que minhas alunas, assim, para elas também deveria, para eles, né, que tinham alguns meninos também, Uhum, deveria durar 6 meses, mas terminou durando 9 meses. E no final, as meninas especificamente, que eram da turma da manhã, elas estavam em um estado de nervos terrível. uhum, Estavam muito nervosas, estressadas. Professor, a gente não aguenta mais, a gente só quer ir embora, a gente só quer fazer os contratos, a gente não aguenta mais. E o pior de tudo é que eu entendia muito bem elas, porque eu passei pelo uhum, mesmo processo, né? Durante o meu intercâmbio, eu estudei 6 meses intensivo, uhum, tendo 20 horas de aula por semana. Na verdade, eram 24 horas por semana, porque uhum, tinha 4 horas por dia e 2 vezes por semana tinha aula à tarde também, né? Mais 2 horas. Então, todos os dias, e lá, eu já estava na Alemanha, né? E só que tinha aquela pressão: se vocês não passarem na prova, vocês voltam para o Brasil. Se não passar na prova, uhum, volta para o Brasil e devolve o dinheiro para o governo brasileiro. Que era um negócio tenso, né? Então, aham, pelo menos assim, quando eu fui, eu já sabia um pouquinho de alemão, mas eu tinha colegas que não sabiam nada. Então, é algo uhum, muito tenso mesmo, difícil, né? é, Mas eu fico feliz que eu vi até alguns posts seus, né? Não desista e tal. No início é uhum, desafiador. Será que o é, problema é comigo, né? Mas o problema isso, não sou eu. É é. muito legal isso. O início é bem difícil, né? E eu acho que é exatamente onde as pessoas desistem, né? Porque eu acho que quem chega no final do processo, do curso, pelo menos, aí já fala, não, já passei por tudo isso, agora eu não vou mais desistir. Então, acho que é um pouco mais fácil. Mas a parte do curso, ela é bem desafiadora, porque você tem que dar conta daquilo. Muitas empresas não pedem a dedicação exclusiva, então as pessoas trabalham, né? Os enfermeiros têm que dar conta de plantão, os plantões são Sim. mega pesados, e aí depois tem que ficar estudando alemão em casa. E realmente é muito difícil, né? Você conseguir conciliar isso tudo com o alemão, que não é uma língua fácil, que não é uma língua que a gente está acostumado no nosso dia a dia, como o inglês, por exemplo, que a gente vê filme, né? Escutar música. Eu, por exemplo, não tinha escutado nunca, antes de começar o curso, uma música em alemão, nunca tinha me interessado para isso. Então, Uhum. o ouvido da gente não está preparado também, né? Então, é tudo muito Sim. novo e por isso também desafiador. E realmente a fase que você pensa: o que eu tô fazendo aqui? Não, nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir falar, eu vou chegar lá, ninguém vai me entender. E não é bem assim, né? A gente vê que quando a gente chega aqui, realmente tem algumas pessoas que não se esforçam para te entender, mas Uhum. a gente dá uma, né? Dá uma, tipo, tá bom, então, vamos pro próximo. E tenta outra pessoa e por aí vai, né? Sim. Mas é complicado, sim, É esse mesmo. início. Mas vale a pena tentar. Eu vi aqui a Cintia botou um comentário. Também tenho esse medo de não saber falar. No início, talvez, eu acho que ainda por cima é o fato da gente estar nervoso, né? Você vai É. tentar falar, só que você nem sai. Uhum, Você não consegue fazer uma boa construção, né? De uma uhum, frase e tal. Eu lembro que no meu primeiro dia na Alemanha, a única coisa que eu queria era beber uma água sem gás. E que a minha amiga falou: você pode beber água aqui da torneira, mas eu achei a água horrível. Aí eu fui sair da casa dela, nervosa, com medo de falar com qualquer uhum, pessoa.
vi que tinha um mercado, virei à esquerda, entrei no mercado Uhum, e aí eu não conseguia ver água, não tinha, tava atrás do balcão, eu tive que pedir para o moço, para o uhum. vendedor, né? Aí eu falei pra ele, eu quero uma água. Aí ele me veio, mit Kohlensäure ou da onde é Kohlensäure? Eu falei, que raios d'água é Kohlensäure? Eu não faço a mínima ideia. A única coisa que eu sei é mit ione. Se mit é com ione, é sem. Então ele tá me dizendo com gás ou sem gás. Eu falei, one, 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 one. Ele me deu a água sem gás e eu voltei feliz para casa. Tava nervosa, morrendo de medo. Mas a Uhum. gente precisa enfrentar, né, os nossos medos e entender que é É. aos poucos o Uhum. processo. Mas, Cíntia, vou te falar, vou respondendo a pergunta, falando, o comentário, Pode né? falar. Pergunta não, comentário da Cíntia. Eu tenho esse medo até hoje, né? Por exemplo, na aula do mestrado, eu não faço pergunta, eu não falo. Com as aulas online, eu escrevo no chat, porque eu tenho vergonha até hoje de falar. E aí o meu esposo até fala, para de bobeira, você fala no hospital o dia inteiro, aí vai chegar na aula, você não quer falar. Eu falo, não, não, é muito alemão, eu vou escrever. E assim, tipo, né, não tem jeito, não tem jeito. A gente sempre vai levar esse medo, né? Porque a gente não fala como eles falam, pelo menos eu não falo como eles falam, né? Uhum. E você conseguir uma fluência de uma língua materna é uma coisa que leva muitos anos, né? Muita dedicação, muitos anos. E até eu entender isso me atrapalhou muito, né? Eu entender que eu não vou falar como eles e eu preciso falar do meu jeito, se eles estão me entendendo, já tá tudo ótimo. É mais E, importante. e eu recebo, assim, engraçado que quando eu comecei, né, tiveram umas. Porque como eu trabalho num setor que a gente tem desde recém-nascido até 17 anos, Nossa. e as cirurgias cardíacas, né, para um determinado tipo de malformação cardíaca, são três. E aí a Uhum. terceira dá exatamente com 2 anos e meio, 3 anos. Então as crianças que nasceram quando eu comecei lá atrás, né, lá nos 3 anos, estão voltando agora para fazer essa terceira cirurgia. E aí os pais falam para mim assim: Nossa, como você tá falando bem, né? Como mudou? Ai, ai. Mas né? Tipo, no início realmente é muito difícil você tentar explicar termo técnico. Eu não aprendi isso no curso de alemão, eu aprendi o dia a dia, Sim. não termo técnico de Uhum. enfermagem, de trabalhar no hospital. E aí Sim. esse início, né, tipo, de ter que explicar, o neném acabou de nascer e o pai te pergunta: Tá, mas o que que ele tem? E aí Hum. você tem que explicar patologia em alemão realmente é muito difícil. E aí na época eu falava assim: só um minutinho que eu vou chamar uma colega que ela vai explicar para vocês. E hoje eu já consigo explicar, né? Então, eles conseguiram ver bem essa diferença, assim, de quando eu Sim. comecei para agora, né? De como evoluiu a língua em si e tudo mais. Com certeza. Nossa, que legal. A Cintia falou é a prática, né? De fato, a É, prática levando à perfeição, né? não Ele tem jeito. Uhum. Tem tem que que perder o exercer. medo, começar a falar, que vai. Mesmo falando errado, se eles estão entendendo, tá ótimo. Aí depois você vai conseguindo ajeitar, né? Aí falando mais perfeito, até porque você vai escutando mais também, e aí vai no processo automático da coisa. Mas é bem E legal não essa dá mudança. nem para utilizar os termos em latim com eles, né? Porque ele não vai entender. Eles Então, não a vão gente tem que. entender. Você falar isso com os médicos, ok, né? Com a equipe, com os médicos, aí eles até entendem. Mas se você falar com os pais, eles não vão entender, porque é como se fosse no Brasil também, né? Se você usar Sim, realmente o termo em latim, as pessoas não vão entender o que você está falando. com Tem que certeza. usar a linguagem mais usual. E aí, por exemplo, as partes do coração, né? Ventrículo, átrio. E eu falava só em latim, né? Tipo, ventriculum, atrium. E aí eles não entendem, né? Sim. Porque câmara é ventrículo e atrium é Vorhof. E aí Ah, eu fui aprendendo esses termos, que são termos mais usuais, para eles também entenderem aquilo que a gente está falando. com certeza. Que o mais importante na comunicação é se fazer compreendido, né? Então, Uhum. mesmo que os alunos estudando alemão pensam, meu Deus, eu tenho que saber os artigos corretos, qual é o caso que eu vou utilizar. Às vezes o caso não tem importância, é mais pesado, né? É. Mas o artigo não necessariamente. Então, só fala, tenta falar
E que nem uma pessoa botou aqui, não tô conseguindo voltar nos comentários, mas falou o seguinte, aqui é Camila. O medo faz as palavras sumirem da minha cabeça. Camila, não é somente com você, é com todo mundo. É com todo O mundo. medo É. faz com que as palavras sumam mesmo. A gente não consegue nem Uhum. raciocinar direito quando a gente está com medo. Então é preciso oxigenar o cérebro aí, pessoal da área de saúde, oxigenar o cérebro, respirar e tentar se concentrar para falar Uhum. mesmo. Sim. Mas me conte, você falou um pouquinho aí sobre isso, dessa dificuldade de falar alemão, mas qual que foi a sua maior dificuldade ao trabalhar na Alemanha? Eu acho que a língua em si mesmo, né? A parte mais difícil que eu achei foi a passagem de plantão. Uhum. Porque tanto quando você pega o plantão, quando você passa o plantão, né? Você precisa entender tudo aquilo que o seu colega está te passando, porque senão o seu cuidado pode ter alguma falha aí nesse momento. E a mesma coisa ao contrário, né? Quando você passa o seu cuidado naquilo que você fez e o que precisa ainda ser feito com o paciente para o seu colega. E se você não passar alguma informação importante, não tiver, por exemplo, nada documentado, alguma coisa que ele possa ver, vai se perder. Pode ser que se perca uma informação importante, né? Ou então uma medicação ou algum exame que o paciente precisa fazer e o médico acabou não digitando lá no prontuário. E essa informação se perder. Então, esse era o meu maior medo, né? E foi a minha maior dificuldade também dentro da enfermagem, assim, em si. No dia a dia, eu acho que eu não tive tanta dificuldade para alugar apartamento, né? Que é uma coisa que é bem difícil aqui. Eu tive Sim, sorte nessa área. legal. Mas o clima também é outra coisa que é difícil até hoje para mim. Eu gosto muito de sol, eu gosto muito de calor. E aqui vive chovendo. Então é uma coisa que me põe um pouco para baixo, é o clima aqui. Eu acho que foi isso, assim, eu acho que o clima e a língua em si o idioma em si foram os mais difíceis para mim. E claro, né, a distância, né, Uhum. de A todo comida, mundo. sentiu muita falta da comida? A comida até que não. Uhum. Aqui onde eu moro tem um mercadinho que vende muita coisa do Brasil. E aí eu Legal. consigo comprar. Na verdade é da América Latina, né, um mercadinho com coisas da América Latina e aí tem muita coisa do Brasil lá. Então, por exemplo, feijão preto eu consigo comprar, tapioca eu consigo comprar. Eu consigo comprar polpa de cupuaçu para fazer suco, caju, que é a polpa, né? Não a fruta. Aham, Eu consigo. legal. Então, assim, em relação à comida, e eu como de tudo, né? Eu não tenho muita dificuldade para comer, não. Então, em relação à comida, não senti diferença. A água, sim, foi uma coisa que no início, né? Você falou, beber água da torneira. Realmente, aqui pode, mas é cheio de calcário, né? Calque, que eles Aham. chamam. E aí é mega pesado, a minha barriga ficava fazendo um barulho enorme. E eu tive que trocar água, começar a comprar água, não teve jeito. Até a minha cachorra ficava fazendo barulho na barriga, a gente escutava, a gente dá água pra ela filtrada, tipo, que a gente compra, porque senão a barriga dela fica fazendo barulho o tempo todo. E aí a água foi mais difícil pra mim do que a comida. Mas a comida eu não tive dificuldade, não. Aí onde você mora é muito cinza e tal, ou chove muito? Chove Porque muito. eu morava perto de Frankfurt, morava em Batavia, e Frankfurt, meu Deus, era tudo cinza. Aí depois eu morei em Furtwangen, na Floresta Negra, e tinha Uhum. neve, até o joelho, mas o céu era azul. Eu falava, não tô nem aí pra neve, o céu tá azul, tá tudo lindo. Então não Não, aqui tinha. chove muito. Aqui, na verdade, quase não neva. Esse ano foi atípico, né? Que a gente teve a nevasca aqui. E que era para ter sido em Berlim, aí bateu um vento, parou aqui. Mas foi uma coisa atípica, porque não é, né? Assim, aqui quase não neva, aqui chove mais, neva. E é bem ruim, porque eu também prefiro a neve do que a chuva. Pessoal, eu tô com um probleminha aqui no meu celular, não sei porquê, mas eu não tô conseguindo ler os comentários. Carol, não sei se você tá conseguindo ler. Eu vi que Consigo, tinham deixa eu duas voltar perguntas aqui. aqui, mas Peraí. se eu não sei se tem no Instagram de todo mundo, mas em alguns tem uma caixinha aqui em cima que ficam uma caixinha roxa, na qual vocês podem colocar perguntas aqui também. Para mim, para você, Carol, não aparece, mas para o pessoal aparece. Entendi. Então, se vocês quiserem fazer perguntas por ali,
ali em cima fica um pouco mais fácil também pra gente visualizar. Posso falar as perguntas, então? Pode sim, pode. Tem uma pergunta da Lovane. Material para reconhecer o diploma. O hospital que fornece, você chegou a comprar algum livro? Então, eu não sei se é igual para todo mundo, mas o hospital me deu um livro. E o setor onde eu trabalho também tem a Praxis Sunlighton, que seria uma preceptora. E ela também fez o material para mim, todo direcionado para cardiologia pediátrica. E eu ganhei esse material também. Mas eu não Nossa, sei se isso é igual em todos os hospitais. Comigo funcionou dessa maneira. Eu não precisei comprar livro nenhum. Eu até comprei depois para é um livro que é B2, Pflege B2, para treinar, na verdade, o vocabulário, né? Porque como eu não tinha tido esse vocabulário no curso lá no Brasil, e aí eu comprei para treinar. Mas o livro mesmo, específico de enfermagem, eu ganhei. legal. Depois teve uma pergunta da Daisy. Com quanto tempo você se sentiu segura para passar o plantão? Então, eu já tive que passar o plantão assim, tipo, quando eu comecei, vamos desde o começo. Quando eu comecei, teve uma preceptora também, uma Praxis Lighton, que ficou comigo me dando suporte. Eu não comecei, tipo, eu não fui jogada no setor, falaram pra mim, trabalha. Não. Eu ficava com ela, ela era responsável por mim, e eu acho que nas 2 primeiras semanas ela passou o plantão pra mim, porque eu falava pra ela, não vou passar, não consigo. Não vou passar, não consigo. E aí teve um dia que eu falei isso pra ela, ela falou, não, você vai. Você vai passar. Que eu já tô passando plantão pra você há 2 semanas, agora é a sua vez. Eu vou estar do seu lado, eu te ajudo, mas você vai passar. E aí eu comecei a passar, e depois de um mês eu já comecei a passar o plantão sozinha, né? Mas o que eu fazia? Quando eu recebia o plantão, eu anotava a palavra que eu não tinha entendido. E aí anotava de qualquer maneira, porque eu não sabia que palavra que era, então eu anotava. E depois eu procurava no Google. No próprio hospital, né, lá no setor, eu procurava no Google o que era, jogava lá e às vezes dava errado, eu tinha que ficar mudando várias letras para conseguir descobrir a palavra. E eu também lia a história do paciente que estava lá no prontuário eletrônico. Então eu copiava e colava e jogava no Google Tradutor. E aí eu lia, falava assim, tá, isso aqui eu entendi, tá, isso eu preciso fazer. E aí isso acabou também que eu fui treinando vocabulário. Mas assim, com segurança mesmo da língua, eu falo que demorou um ano, mais ou menos. E hoje eu também perdi a vergonha. Quando alguém fala uma coisa que eu não entendo, eu falo, eu não entendi, você pode repetir? Que eu tinha vergonha quando eu comecei, né? Eu falava assim, vou falar que eu não entendi, né? No meio da passagem de plantão, e às vezes a equipe toda falando, não entendi. Hoje não, hoje eu falo, quanto eu não entendi? Às vezes número, né? Tipo, dosagem de medicamento ou algum resultado de exame que eu não entendo, eu falo, não entendi. Primeira vez que eu ouvi o It's for, né? Que eles falam It's for ao invés do It's vai. Eu falo, é o quê? Né? Tipo... Aí você fala, it's vai, it's for. Ah, tá. E aí agora, ok. Quando eles falam it's for, já sei o que é. Mas, assim, segurança mesmo, eu falo um ano. Mas não é 100% não, mas segurança. Nossa, que legal. Uma pergunta da Camila. Na Alemanha só se passa as interferências na passagem de plantão ou é uma novela, como em muitos lugares no Brasil? Olha, depende muito de quem passa o plantão. Tem gente que demora muito, que não é objetivo e é uma novela. Mas o certo, pelo menos lá no meu setor, eles falam que a gente ser bem objetivo. É intercorrência, né, Camila? Depois eu entendi, intercorrência. A gente passa a ser bem objetivo, porque o que eles falam é o seguinte, o que está no prontuário, a pessoa vai lá e lê. Você não precisa ficar falando, por exemplo, 2 horas da tarde eu dei a mamadeira para criança. Aí 3 horas eu troquei a fralda, não precisa, né? Você fala realmente só as intercorrências, as coisas que ainda precisam ser feitas. Se for um paciente novo, por exemplo, acabou de chegar do CTI, a gente admitiu e vai passar para o plantão da tarde. Aí sim a gente passa um plantão mais completo, o que aconteceu durante a cirurgia, se teve alguma intercorrência na cirurgia, quanto tempo ficou entubado, quanto tempo recebeu catecolamina. Então a gente passa um plantão mais longo, com mais detalhes,
Mas a partir do momento que o profissional já conhece o paciente, são só as intercorrências. Aí é bem rapidinho. Até porque a gente não tem muito tempo para passar o plantão. E aí faz hora extra e aí a chefe reclama. Tem que ser bem direto, específico, né? Então... Tem que ser bem direto, é. E aí uma outra dica que eu dou também é você fazer um plano, né? Escrever um rascunhozinho da sua passagem de plantão. Você não precisa, tipo, tirar tudo da sua cabeça. Tem um tempinho, já rascunha aquilo que você vai falar, monta ali uma estrutura que aí você lê. No início eu fazia isso também. Eu lia aquilo que eu tinha escrito, porque pra mim ficava mais fácil, não era da minha cabeça, né? Que isso é uma outra dica legal também. Você consegue se organizar, porque às vezes são tantas coisas que você nem lembra, né? Então, é importante As mesmo. perguntas acabaram. Acabaram? Sei. Obrigada, Carol. Aqui tá muito travado, muito louco, mas tudo bem. Então, vamos para uma parte um pouquinho mais específica. Vocês tem alguém que é enfermeira aqui? Quem foi enfermeira, por favor, coloque aqui nos comentários. Por quê? Eu fiz uma outra live com a Fabi, ela é uma ex-aluna minha e ela é enfermeira. E ela falou um pouquinho sobre como que foi o processo dela de chegar trabalhar como enfermeira aí na Alemanha também. E um pouquinho do dia a dia também. E a Carol fala bastante sobre isso no Instagram dela. Então, se vocês ainda não seguem a Carol, clica aqui em cima, segue a Carol para ver um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje o nosso foco vai ser um pouquinho mais em um outro assunto. É o assunto de curso superior na Alemanha, né? Que é a minha pergunta super curiosa. Eu sempre ouvi falar que não tinha um curso superior de enfermagem na Alemanha. E através do seu Instagram você falou que existe sim. Então, como que funciona isso, né? Qual que é a diferença do Studium para o Ausbildung de enfermagem aí na Alemanha? Você vai compartilhar um pouquinho? Sim, tem bastante gente falando que é enfermeiro, botando mãozinha, tem bastante enfermeiro presente. Ai, que legal. Então, primeiro vamos começar pelo Ausbildung, né? O Ausbildung não é o curso técnico do Brasil. Isso já é o primeiro mito aí que tem, porque eu vou para a Alemanha e eu vou trabalhar como técnico porque lá é nível técnico. Não é nível técnico. A gente não tem essa formação, então assim, a gente não tem como comparar. Porque o Ausbildung não é nem o curso superior e nem o curso técnico. Ele seria ali no meio. Né? O que é? Ele é muito prático. Ele tem praticamente, se eu não me engano, são 70% da carga horária dele é prática. Então, elas trabalham, né, os Schülerins, né, os Azubis que eles falam, trabalham bastante. De segunda a sexta, eles fazem plantão com a gente, eles fazem noturno, eles trabalham também final de semana. Então, assim, a carga horária deles prática é absurda. O que eles não têm muito é a carga horária teórica, que seria a diferença do nosso estúdio, né? A gente tem mais carga horária teórica do que a carga horária prática no estúdio. E o técnico de enfermagem, ele também tem uma carga horária prática grande, mas o curso em si ele dura só 2 anos. E o curso, o Ausbildung em enfermagem aqui na Alemanha, ele dura 3 anos. E aí está se passando hoje, né, por toda uma reforma aqui a enfermagem na Alemanha, pela falta de profissional, né? Eles pensaram, então, a gente precisa fazer alguma coisa para chamar mais profissionais para essa área, porque precisa de enfermeiro. Sim. E aí, a primeira mudança que eles fizeram foi o Ausbildung, porque quando eu cheguei aqui, tinha o Ausbildung em o generalista, né, o Allgemeinpflege, tinha o Kinderpflege, que é o pediátrico, e tinha o Altenpflege, que é o de saúde do idoso. Então, você podia escolher em qual a área que você queria fazer o seu Ausbildung. Agora, é tudo Allgemeinpflege. Então, é bem parecido com o Studium do Brasil, né? Tipo, você estuda tudo da enfermagem e depois você escolhe para qual a área que você quer ir. Você não tem mais essa especialização. Porque, por exemplo, eu ainda consegui revalidar o meu diploma como Kinderkrankenpflegerin, que é enfermeira pediátrica. Hoje, quase não tem... Eu acho que alguns estados ainda fazem, mas são muito poucos. Aqui mesmo não faz mais, no Nordrhein-Westfalen. Você agora vai revalidar o seu diploma para Allgemeinpflege, independente se você tem experiência ou residência, que era o meu caso em pediatria no Brasil, você não vai conseguir mais validar aqui. Acabou isso.
Então, você pode trabalhar em qualquer área. Também abriu mais aí para quem está se formando no Ausbildung trabalhar em qualquer área da enfermagem. Então, acabei de me formar, eu quero trabalhar em pediatria. Você vai lá, se candidata. Aqui os hospitais não pedem, a não ser para o CTI, né? Mas os hospitais não pedem ou Weiterbildung ou experiência. Você já é contratado sem experiência. Até quem vem do Brasil mesmo. É contratado sem experiência e você faz meio que um treinamento com o Praxanlaiton, que é o preceptor no setor. E aí você vai acabar recebendo também o conteúdo que é referente àquele setor. Esse é o Ausbildung, né? Então, não é o curso técnico de enfermagem. Quando a gente vem para cá, mesmo fazendo o bacharel no Brasil, que é um Studium, a gente precisa primeiro reconhecer para o Ausbildung. Por quê? Porque para o enfermeiro fazer o Studium aqui na Alemanha, independente se ele é brasileiro ou se ele é alemão, ele precisa primeiro fazer o Ausbildung. Ele não pode se formar na escola e ir direto fazer o ensino superior de enfermagem. Ele precisa ter o Ausbildung para poder se candidatar para o ensino superior em enfermagem. Senão ele não vai. Então, por isso que quando a gente chega aqui, a gente primeiro precisa reconhecer o diploma para Ausbildung. E aí muita gente me pergunta assim, Carol, mas eu posso reconhecer direto para estúdio? Não, porque se você reconhecer direto, até pode, mas se você reconhecer direto para estúdio, você não consegue trabalhar como enfermeiro. Você vai conseguir fazer um mestrado, por exemplo, mas trabalhar como enfermeiro, você não vai. Porque você fica mais na área acadêmica, né? Isso. Você precisa... Opa, quase que eu derrubei meu celular aqui. Você precisa da parte prática para trabalhar como enfermeiro, né? E aí, depois que você reconhece seu diploma como Ausbildung, você entra com o processo para entrar, para reconhecer o seu diploma, então, como bacharel, né? Só que existe uma limitação que são 2 anos de experiência, pelo menos, ou no Brasil, ou aqui, para você conseguir reconhecer o seu diploma como bacharel. Por quê? Eles partem do princípio que, como você fez, né, o Ausbildung, você precisa, então, agora somar experiência para você poder fazer o estúdio, né? E a carga horária teórica a gente tem, o que falta mesmo é essa carga horária prática. Então, precisa de ter pelo menos 2 anos de experiência. A experiência do Brasil é válida, né? Você pode reconhecer com a experiência do Brasil. E aí você reconhece, quem já é formado no Brasil, né? Reconhece o bacharel, depois desses 2 anos de experiência, reconhece o bacharel e aí você pode se candidatar para o mestrado, né? E uma outra coisa também que é interessante em relação ao Studium aqui, que é o ensino superior de enfermagem, que é diferente do Brasil, e que também hoje eu até postei falando um pouco sobre isso nos stories e geraram várias dúvidas. Existem vários ramos da enfermagem para você fazer o Studium. Então, no Brasil, você é bacharel em enfermagem, que seria o Pflegewissenschaft, né, em ciências da enfermagem. Aqui não. Aqui você pode fazer o bacharel em Pflegewissenschaft, você pode fazer o bacharel em Pflegemanagement, você pode fazer o bacharel em Pedagogia. Então, são várias linhas que você pode fazer esse bacharel, né? Que é diferente do Brasil. No Brasil, você é enfermeiro, você é enfermeiro. Aqui não. Aqui você pode escolher outras áreas. E aí foi que surgiu a dúvida, porque eu falei que pro meu mestrado, eu precisei fazer um curso de finanças e administração de empresa, porque no meu bacharel eu não tive isso. E aí o pessoal falou assim, mas enfermagem não tem isso, né? Mas aqui no Pflegemanagement tem. Então, quem faz, por exemplo, bacharel em Pflegemanagement não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Mas quem faz em Pflegewissenschaft precisa. Então, são várias linhas, é uma coisa meio doida, né? São várias linhas da enfermagem que você pode escolher e você é bacharel do mesmo jeito. Mas o que vai fazer você trabalhar como enfermeiro lá na linha de frente é o Ausbildung. O Studium você vai trabalhar no escritório, você vai trabalhar com pesquisa, mas não diretamente com o paciente.
Então, por isso que eles te obrigam primeiro fazer o Ausbildung para depois você fazer o Studium. Muito legal. Agora fez todo sentido para mim conseguir entender bastante isso. É uma coisa meio doida, né? Porque é bem diferente do Brasil, bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? São coisas que a gente não está acostumado. Eu acho que aqui em Portugal, por exemplo, também é igual no Brasil. E aí, aqui não, né? Aqui é só eles. Tudo Sim. diferente. E no caso, você está fazendo agora o seu mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, que você tinha É saúde falado? pública. Saúde pública, né? Saúde E pública. aí tem a questão da administração também, você vai precisar ter esse conhecimento, né? Isso. Por isso que eu tô fazendo o básico, porque eu vou ter o avançado. E Sim. aí a gente é obrigado a fazer. Então, por exemplo, tem um outro curso também que eles vão dar, assim que acabar esse de administração, eu vou começar um outro cursinho, que é o de Gesundheitssystem, né? São sistemas da saúde. E esse todo mundo tem que fazer, independente se você já teve antes ou depois. Mas é porque, para você entender como é que funciona a saúde pública aqui, você precisa primeiro entender como é que funciona o sistema de saúde na Alemanha. E Sim. aí você é obrigado a fazer esse cursinho também. Tem um curso que é extra, você faz se você quiser, que é o curso de estatística. E aí o professor já falou em sala, olha, a estatística que eu vou dar aqui é uma estatística avançada. Quem tem dificuldade ou quer relembrar, faz o curso de estatística básica, que está lá disponível para vocês. Entendeu? Então, eu vou fazer, obviamente, porque eu tenho 10 anos formada já, e eu já não lembro mais nada de estatística. E estatística E, é estatística, né? Então, né? Então, assim, você acaba tendo que fazer vários cursos, várias coisas dentro do próprio mestrado, e aí você acaba tendo muito, muito conteúdo, né? Isso, de um sim. certo modo, é bem pesado para quem tem que trabalhar junto, mas eu estou gostando bastante. Eu achei bem interessante esse sistema deles de te dar pelo menos a base, né? Porque eu acho que na cabeça deles, eles devem falar assim, não sei se todo mundo conhece, né? Então vamos melhor colocar. E para não chegar lá na frente, não passar na prova e aí você ter um monte de gente reprovado que não consegue dar continuidade, né? Isso para eles também não é lucrativo, porque eles ganham a cada semestre. E aí, que o mestrado é pago, né? Eles ganham a cada semestre, então isso para eles não é lucrativo se você vai desistir ou alguma coisa assim. Com Então eles dão essa certeza. base para a pessoa continuar. Essa parte assim de saúde pública, administração, estatística, tá me lembrando um pouco o curso de saúde coletiva. Minha prima ela é formada em saúde coletiva, eu peguei até umas matérias, como eu fiz Uhum. bacharelado em saúde, é um curso de graduação lá na Federal da Bahia, no qual nós podemos pegar qualquer matéria de qualquer curso da UFBA, né? Então, assim, como eu Uhum. sou de saúde, era de saúde, eu peguei algumas matérias no Instituto de Saúde Coletiva. Aí eu fiquei pensando, falei, é meio que um curso de saúde coletiva, mas voltado para enfermagem também, né? Muito legal Na isso, muito verdade é interessante. multidisciplinar, né? É um curso de saúde mesmo, ciências da saúde, ciências coletiva, saúde Sim, coletiva, porque tem gente, por exemplo, tem economista na minha turma, né? sim. Não é só voltado para claro, né? 50%, 60%, eu acho, para voltado para a saúde, mas é multidisciplinar. Uhum. Então, por exemplo, o economista, será que ele aprendeu sobre sistema da saúde, né? Eu vou ter aula, por exemplo, de anatomia, ainda não tive, mas vou ter algumas aulas de anatomia. E é exatamente por isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tô no mestrado, eu vou ter aula de anatomia, mas aí você tem que pensar que você tá no mestrado multidisciplinar, que vai ter gente que tem esse conteúdo, mas tem gente que não tem. Então, eu acho também não vale a pena relembrar também, né? Com certeza. Mas é assim, tem bastante Uma pergunta, dúvida, Agnes. pode falar. Ah, certo. Só uma pergunta antes das outras, que é a minha. Esses cursos, mini cursos que você está Uhum. mencionando, eles são meio que matérias fornecidas pelo mestrado ou são cursos complementares que você pode fazer, tem que pagar também, então, Não, já na mesma universidade? tá tudo incluído. É pela própria universidade, pelo próprio curso de mestrado. Esse de administração e finanças, para mim, ele é obrigatório, né? Porque eu não tive essa carga horária lá no meu estúdio, né? No meu bacharelado.
eu não tive essa carga horária lá, então para mim é obrigatório e eu preciso passar na prova para poder dar continuidade no mestrado. Mas para algumas pessoas que já tiveram essa matéria e tiveram essa carga horária mínima, eles não precisam, não é obrigatório. Eles podem fazer, assistir, mas não é obrigatório. Então, por exemplo, para mim estatística não é obrigatório, porque eu tive na faculdade. Só que eu não lembro mais. Eu tenho essa possibilidade de fazer e não vai me custar nada, mas eu não sou obrigada a fazer. Faço se eu quiser. O de sistema da saúde, ele já meio que faz parte da grade do próprio mestrado de saúde pública. Ele aparece lá na grade para mim. Mas ele também é um curso. Ele não vai, por exemplo, até fevereiro, né? Quando termina o semestre. Ele não vai até fevereiro, se eu não me engano, são 2 meses e acaba. Né? Então é um cursinho também. Então, mas é tudo dentro do valor que já foi estabelecido. Eu não pago nada mais por isso. E tem que fazer, tipo, uma prova final nesses cursos também? Tem. Cada disciplina tem uma prova ou uma prova e um trabalho. Né? No final tem a dissertação no mestrado e você tem que apresentar a dissertação. É apresentada e você vai passar por uma sabatina, né, de perguntas, você tem que responder tudo, mas é só no final. E se eu não me engano, no terceiro semestre tem um exposé que seria pra gente a apresentação do projeto do mestrado, né? Então, já falar qual era o tema, o objetivo, é o projeto. E no final você tem a apresentação da dissertação. Nossa, muito legal. Eu consigo ver, assim, uma coisinha ou outra, umas listrinhas. Eu vi que minha prima falou em saúde coletiva, ela já entrou aqui, Jéssica Zanardi. Mas pode ler aí, cara, que eu não consigo ler direito todas as Então, mensagens, deixa eu voltar não. aqui, peraí. Que teve umas que passaram. Olha, gente, Carol, amanhã de manhã tem aula do mestrado. São 9 horas, 10 horas da 10 noite lá horas na da Alemanha. noite. Ou seja, a Carol não pode ficar muito tempo aqui. Embora eu quisesse segurar ela por muito tempo, mas a gente vai ter que liberar ela daqui a pouco. Peraí que eu Mas apertei vamos alguma lá. coisa errada aqui. Peraí, voltei. Não, e o meu trem é 6h50 da manhã. Porque eu moro em Olha, Münster e a faculdade é em Essen. É 1 hora de nossa. trem. Tem uma pergunta aqui. Odete. Boa tarde. Estágio extracurricular gera hora prática ou apenas já formada? Estágio não é hora prática. É só depois de formado. O estágio você consegue comprovar, por exemplo, se você tiver estágio extracurricular, você consegue comprovar dentro da questão do reconhecimento do diploma. E você não precisa fazer tantas horas mais aqui na Alemanha, que seria de estágio. Mas para você comprovar experiência não serve, tem que ser depois de formada mesmo. E para o mestrado, né, para você reconhecer o ensino superior também é só depois de formado. Sim. Liliane, qual a carga horária prática do Ausbildung? Olha, eu não sei te falar, mas é uma carga horária prática absurda. Deve ser em volta aí de uns 3.000 a 4.000 horas. Se alguém souber, pode até colocar aqui, mas é bastante coisa. Bastante coisa mesmo de carga horária prática. 70% a 80% do curso só em carga horária prática. Mas elas ganham, né? Tipo, você ganha para fazer o Ausbildung. Você não paga para fazer o Ausbildung, você ganha. Então, você trabalha, né? Faz essa carga horária prática no hospital, mas você tem salário. Não ganha como enfermeiro formado, mas ganha. Sim, é vantagem. Sim. E eles falam que ganham muito bem, inclusive. Que é um dos melhores salários para quem faz Ausbildung é o de enfermeiro, né? Porque como o governo quer aumentar, né, que as pessoas façam mais, então eles aumentaram, que seria uma bolsa, né, e uma ajuda de custo para quem faz Ausbildung em enfermagem, e ficou muito bom. Tem gente que fala que eles ganham, por exemplo, quase que igual um recém-formado. Só que aí depois que se forma, aí já não tem tanto essa coisa, né, de abaixo salário. Esse que é o problema. E eles não estão conseguindo resolver. É complicado. E esse bacharel tem prova, é só carga horária? Não tem prova. Não tem prova. É só a carga horária. Eles vão avaliar. Você precisa entregar o diploma do ensino médio com o histórico do ensino médio traduzido para o alemão.
Porque eles vão ver a questão do Abitur, né? Porque a gente não faz o Abitur. E aqui na Sim. Alemanha, para quem quer fazer o ensino superior, tem que fazer o Abitur. Uhum. Então, a gente entrega o diploma do ensino médio, que é para fazer essa comparação, entendeu? E eles vão ver que, realmente, você quer. Aí entra na questão da divisão das escolas, né? Que aqui tem escola que são menos anos do que outras. E aí, se for menos anos, não pode fazer. Entra essa parte mais específica de escola, eu não sei explicar. Mas eles vão avaliar exatamente isso, se você tem condições, ou se você teria condições, por exemplo, de passar no Abitur. E aí eles vão te liberar esse documento, mais com a comprovação da carga horária prática, né? Depois de formado, experiência profissional. Aí a carta de empregador que você precisa. Aí você vai entregar todos os seus documentos de novo, de histórico da faculdade, diploma da faculdade, tudo traduzido, geramentado em alemão. E esse documento, depois que sai o ok, são 250 euros que você tem que pagar. Só por um papel. Nossa. Para quem não sabe o que é o Abitur, é como se fosse o Enem aqui do Uhum, Brasil. Então sai do ensino médio e que se quiserem fazer um curso superior tem que fazer essa prova. isso. Uma pergunta da Daisy. Qual tipo de prova você fez para a revalidação do diploma? Eu ouvi falar no Kenntnisprüfung. Então, o meu hospital, no hospital que eu trabalho, no hospital não, no hospital que eu trabalho, ele é universitário, né? Então, ele mesmo tem o direito, né, de fazer com a gente a revalidação do diploma. Então, o meu foi assim, eu tive uma prova que seria o Kenntnisprüfung, que foi oral na faculdade não, na escola de enfermagem, que foi oral. E aí tinham vários envelopes, você pegava um envelope, dentro tinha um caso clínico, tinham 3 perguntas, você tinha 20 minutos para ler o caso clínico, responder as perguntas. Aí você ia para uma outra sala e aí as pessoas começavam a te perguntar não só aquilo que estava ali, eram 3 professoras, não só aquilo que estava ali, mas perguntas extras sobre aquele tema. E você tem que responder. E eu fiz também uma prova no próprio setor, né? E onde eu fui avaliada na minha prática. Então, 7 horas da manhã já tinha um avaliador do meu lado. E eu Nossa. assumi plantão. Aí tinha que fazer tudo que eu faço num plantão normal, né? E eles vinham me avaliando. E aí depois, tipo assim, eles não ficavam um plantão inteiro. Eu acho que foi até tipo umas 10 horas da manhã. E aí eu fui para uma sala com ele também. E ela era uma professora. E aí ela me fez várias perguntas também sobre a cardiopatia daquele paciente, sobre processo de enfermagem, tudo isso, prescrição de enfermagem, aí eu tinha que ir respondendo para ela. Eu fiz essas 2 provas Menina, pro Anerkennen. haja coração. Haja coração. Ai, eu fico nervosa só de você falar, quanto mais. Uma pedagoga na Alemanha. Ela que fez. Eu esqueci o nome dela agora aqui. É Ela mora. Janaína. Isso, Janaína. Isso. Ela mora aqui em Munster. A gente não se conhece pessoalmente, ela mandou mensagem. E ela fez o Dual Studium, né? O Dual Pflege, que Aham. você faz o Ausbildung junto com o Studium. Também tem essa possibilidade, eu esqueci de falar. Também tem essa possibilidade, é bem puxado. Eu conheço algumas pessoas alemães que fizeram e que falam que é muito puxado, que é muito difícil. Ela também falou para mim que realmente é muito difícil. E aí, porque tem já essa carga horária prática que é enorme do Ausbildung, e aí você ainda tem uma carga horária teórica do Studium que também é grande, várias Sim. provas que tem que fazer, então realmente é muito pesado. E você, no Ausbildung, você não apresenta TCC, né? Porque não é ensino superior. Então, eles têm uma prova também no setor, tipo essa que eu fiz, de prática, só que a deles dura 2 dias. Uma só para processo de enfermagem, então eles têm que montar todo o processo de enfermagem aqui no sistema, né? No sistema. E aí é avaliado, e no segundo dia é a prática em si. E depois eles ainda têm uma segunda parte, que é tipo essa também que eu fiz, de caso clínico, que pode ser de qualquer tema da enfermagem, e aí entra outros temas como
é, parte de ética profissional, administração e enfermagem, né? Porque a gente tem administração, só que não é de empresas, é administração e enfermagem. E eles têm que responder essas perguntas também. E aí ainda tem o TCC do estúdio, ainda tem que defender, né? Então, Uhum. é bem puxado. E aí ela colocou aqui, agora se estudar enfermagem, já que na Alemanha, na universidade, se pode trabalhar em um hospital como enfermeiro, como Stationsleitung, pode fazer mestrado. Então, quem faz só, por exemplo, que eu falei, né, do reconhecimento, você reconhece o estúdio direto ou faz o Uhum. estúdio direto, mas você não pode trabalhar diretamente com o paciente. Quem Sim. faz hoje o estúdio em Pflegemanagement pode sim assumir esse setor, mas eu não conheço nenhuma que assumiu o setor sem ter o Ausbildung. Até porque numa emergência você tem que assumir o cuidado, né? Sim. Então, eu no hospital que eu trabalho, eu não conheço ninguém que é chefe de setor que não tenha feito Ausbildung. Mas na teoria, você pode trabalhar e assumir a chefia. Inclusive, desde o ano passado, se eu não me engano, só pode assumir chefia quem tiver bacharel. Quem tiver só Ausbildung não assume mais chefia. Era a minha próxima pergunta agora, eu ia falar e perguntar isso. Não, não Nossa. assume mais. Antigamente você tinha o Weiterbildung em Pflegemanagement e aí você fazia o Ausbildung, fazia o Weiterbildung em Pflegemanagement e você podia assumir setor. Mas agora Sim. não mais. Agora você precisa ter o ensino superior. E Em aqui no qualquer área. Brasil? É assim, também para ser chefe de setor tem que ter alguma especialização em administração? Não, Não, só tem que geralmente a fazer. indicação, né, de uma outra chefia, de uma chefia maior, e você tem que ter experiência na área, né, prática profissional Sim. na área. Geralmente você se destaca ali naquele momento, claro, que se você tiver uma pós-graduação, tiver um MBA, alguma coisa assim, isso vai ser um a mais, Diferenciado. mas não é de acordo com a ética lá, com o Corém, com o COFEM, não, você pode assumir mesmo sem ter experiência profissional, inclusive. Interessante. Eu acho que vale a pena essa questão, porque pelo menos você tem uma especialização aí no Brasil ou na Alemanha, Uhum. para ter um conhecimento maior também, né? Acho que é É. válido. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Peraí, eu aperto errado. Aí parece como se eu estivesse mandando a pergunta. Peraí. Quando você validou o seu diploma? Pergunta da Luana. Quando você validou o seu diploma como enfermeira, você precisou fazer complementação? Ou suas horas de experiência profissional foram suficientes? Não, eu precisei complementar também, né? Eu fiquei com a, com a Praxon Lighton, que é a preceptora, e esse processo todo demorou 6 meses. Eu precisei complementar também. Dificilmente você não precisa complementar. Talvez se eu tivesse, já me falaram que talvez se eu tivesse feito por um outro estado, eu teria conseguido sem complementação. Mas de qualquer maneira, eu acho bem complicado, porque você precisa, pelo menos, entender ali o funcionamento, né? Algum vocabulário específico, a não ser que você realmente fale bem o alemão e tenha já essa experiência. Né? Tem gente, por exemplo, que estuda em escola alemã, né? Então tem aí um conhecimento maior. Mas eu acho válido. 6 meses para mim eu achei muito, mas foi o que foi passado, né? Eu não tive escolha. Mas foi bom porque eu consegui me preparar melhor para a prova. Sim, teve o lado positivo e o lado negativo. Eu Sempre consegui, tem. eu consegui me preparar melhor para a prova. Mas isso vai depender muito do seu currículo, vai depender muito do estado que você pede a validação, tudo é muito diferente. Sim. A Janaína botou assim: eu fiz, mas desisti da profissão. Me formei e desisti. Parabéns, Carol. Não é fácil ser enfermeira aqui, não, gente. Gente, não é mesmo, viu? Não é mesmo. Mas eu acredito que, como você disse, né, Carol? No final das contas, analisando, vale a pena. Vale, Depois vale a do pena. fruto do seu trabalho, É, né? E você vê a valorização do profissional e tudo mais. Acho que assim, valorização realmente falta, né? é. Mas também faltava no Brasil. Eu acho Uhum. que o pessoal fala assim: ah, mas aqui o enfermeiro não é valorizado. Mas no Brasil também não era.
Sim. Eu acho que quem faz enfermagem já tem que ter isso na cabeça, de que a gente não é valorizado, apesar de todo o trabalho. Que é muito triste, mas é o que acontece. Porém, eu não sei se é o setor que eu trabalho ou se é aqui em toda a Alemanha. Eu não posso falar, né? Porque eu só trabalhei nesse setor, nesse hospital, né? Eu trabalho há 3 anos Uhum. no mesmo setor. Que legal. Eu tenho uma relação muito boa com os médicos. Eu chego para eles e falo, olha, o paciente está descompensando, preciso de uma medicação agora. E eles fazem. Tipo, eles falam, então faz isso e isso, né? Teve casos de criança, por exemplo, pós-cateterismo cardíaco, que ficou por causa da anestesia e tudo mais, ficou muito agitado e não tinha médico no setor, e eu ligo pro celular privado do médico e falo, olha, eu tô precisando, não tem nada aqui, porque às vezes eles colocam Bybedarf, né, que seria a nossa medicação SOS, caso precise. E eu ligo e falo, olha, vocês não colocaram nada Bybedarf e o paciente está precisando de uma medicação agora. E aí eles me falam por telefone, eu faço, depois eles vão lá, prescrevem, eu checo e tudo mais. Tipo assim, eu tenho uma liberdade muito grande com os médicos em relação a isso. Ou então, eles sabem porque aqui a gente tem algumas limitações. Punção, por exemplo, dentro da pediatria, do médico, é função do médico, não é função da enfermeira. Mas eles sabem que eu sei puncionar, porque no Brasil puncionava. E aí muitos chegam pra mim, assim, principalmente aqueles que estão começando, qual veia que você acha que eu funciono? Esse ou esse? Ou então, quando é uma veia muito difícil, um paciente muito difícil, eles já falam logo pra eu ir ajudar, e porque tem isso. Já funcionei também, porque ninguém tava conseguindo funcionar. Já funcionei. E aí eu acabo tendo essa flexibilidade, coisa que no Brasil, às vezes, eu falava e recebi uma resposta tipo assim, ué, mas você é médica? E aqui não, aqui eu falo, Complicado. olha, o paciente está precisando disso, eles vão lá e prescrevem. Demorou, obviamente, mas eu acho que não Sim. pela questão de ser enfermeira, mas pela questão da língua. Eu também precisei mostrar, e eles não me conheciam, então eu precisei mostrar que eu tinha conhecimento anterior, né? Sim. Você tem que mostrar isso, e depois que eles pegaram confiança em mim, eu nunca não tive problemas com relação a isso, né? Então, foi bem tranquilo. Que é até uma questão que eu ia te perguntar, porque eu soube que os enfermeiros aí não têm a permissão, né, para administrar os medicamentos. E até isso os médicos têm que fazer. Mas no seu Depende. caso, como que funciona? Depende. Então, o que a gente não tem a permissão é quimioterapia e hemocomponente, né, sangue e tudo mais. Isso a gente não tem. Porém, no hospital onde eu trabalho, a gente faz um curso que se chama Delegation Tätigkeiten. E aí é como se eles delegassem pra gente essas funções. E a gente ganha uma autorização de fazer esses tipos de procedimentos. Então, eu, por exemplo, instalo bolsa de sangue. A gente precisa fazer a dupla checagem, então eu chamo o médico de qualquer maneira, porque a gente precisa Sim. checar o tipo sanguíneo, o nome do paciente, data de nascimento. Não serve só eu, mas isso aí seria mais para a questão de segurança mesmo do paciente, né? Da gente não instalar uma bolsa errada. Então precisa Sim. ter tanto o enfermeiro quanto o médico dando o ok. E aí eu instalo e faço o acompanhamento. Quimioterapia não, porque eu não trabalho com quimioterapia, mas antibiótico, eles prescrevem, eu faço, não preciso. Uma outra coisa também é medicação em bolos, né? Que você não coloca na bomba infusora. Também seria do médico. E aí, quando a gente faz esse curso, a gente tem o direito, né, de fazer também. E aí, tem gente no meu setor, por exemplo, começou agora. Eles não podem fazer a medicação em bolos. Eles são funcionários, assim como eu, mas acabaram de começar, então eles precisam de um tempo. Depois eles fazem esse curso e aí eles podem fazer. E aí muitas vezes eles falam, Carol, tem como você fazer, sei lá, Lasix pra mim? Que aí a Lasix a gente não precisa botar na bomba, a gente faz direto na veia. E aí eu Sim. vou lá e faço, entendeu? Então, eu tenho essa liberdade, mas tem muita gente que fala pra mim que em outros hospitais não funcionam dessa maneira. E que eles não Sim. têm tanta liberdade assim. Mas no hospital onde eu trabalho funciona muito bem. Essa questão da delegação, né? De delegar.
também eu acredito que eles estão vendo, né, que tem essa diferença entre os estrangeiros. É algo um pouco Isso. mais natural aqui no Brasil, Uhum. então você tem a capacidade de fazer isso. Então, eu acredito Isso. que esse curso facilita Uhum. bastante, né? Sim, sim. Também. Eu acho que a principal discussão, né, que eu escuto muito é a questão, eu vou para a Alemanha, eu vou trabalhar como técnico, sendo que eu sou formada. Sim. Vai, porque a gente faz tanto serviço de técnico como serviço de enfermeiro, né, do Sim. Brasil. Então, coisas que, por exemplo, lá no Brasil, era o técnico que fazia, trocar a fralda vou botar a minha experiência, né? Trocar a fralda Uhum. dos bebês, fazer medicação oral, colocar, dar banho. Isso tudo era o Uhum. técnico que fazia, não era eu. E aí, Sim. aqui eu preciso fazer tudo, porque eu assumo o Uhum. paciente integralmente. Então, além de eu Sim. fazer todos esses cuidados que são mais basais, eu também preciso fazer as medicações venosas, eu preciso fazer o processo de enfermagem, eu preciso fazer a gerência do setor, que muitas vezes a gente tem que pegar, porque o meu é tipo uma semi-intensiva. Então, quando o paciente do CTI está estubado, que só fica no CTI por causa de ECMO ou porque está entubado. Aham. Estubou, tá bem, tipo assim, pode estar com CPAP, com high flow, né, que é tudo também de oxigenoterapia, vai descer pra gente. Então, às vezes a gente precisa ver onde vai colocar esse paciente. Aí tem que tirar coisas que é do enfermeiro no Brasil, né? Essa questão de Uhum. organização do setor. E aí você tem que falar, esse aqui está em isolamento, então não pode juntar com aquele. Então a gente vai ter que trocar o quarto. Ou então, Sim. mas são dois adolescentes, o quarto é pequeno, não dá, porque a cama é grande. Então a gente tem que fazer toda essa questão. E no final de semana, tem um enfermeiro, porque a gente não tem supervisão de enfermagem, igual tem no Brasil. Então Ah. tem um enfermeiro, geralmente é um enfermeiro que tem mais tempo de setor, que fica Uhum. responsável pelo plantão. Então o médico liga do CTI e fala: vocês têm capacidade para internar, né, para receber um paciente? Ou então da emergência, né, que também sobe da emergência. A gente Sim. precisa internar um paciente, pode subir? E aí a gente fala assim: se você falar que não, você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando, de que realmente não tem capacidade, que tem pouco profissional ou que o setor está cheio. Que se você falar que não e que na verdade, aí quando a chefe mesmo do setor chega e vê que a gente falou que não e que tinha capacidade, é uma bronca que é bem grande. Então a gente precisa ter também essa questão de gestão e de organização do setor, Nossa. né? De você falar, não, não tem capacidade, porque realmente não tem, às vezes não tem, né? Então não tem, o setor já está cheio, a gente já está com muito paciente de semi-intensiva e tem pouco profissional para trabalhar. E aí eles falam, ok, a gente fica aqui, mas às vezes tem que passar por um outro setor. Então, acaba. Você dá um não desse, tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Então, é uma coisa que o brasileiro, que no Brasil a gente também faz, né? Uhum. Então, apesar que no Brasil a gente coloca até no corredor, né? Aqui não faz isso. É, É, sempre mas cabe mais um. a gente tem que ter essa questão de organização e de tudo mais. Porque não tem a supervisora, que é a supervisora que faria esse papel no Brasil, né? Entendi. Já coisa. Tem mais perguntas da Simone. Você mora aí sozinho com a sua família? Eu moro com meu esposo. Eu e ele só. O resto da minha família tá toda no Brasil. Sente muita saudade do Brasil? Sinto bastante. Já Bastante. veio aqui nesses últimos 3 anos? Já fui duas vezes. Duas vezes. Também Fui um pouquinho exausto. 2019 e 2020. Esse ano que eu ainda não fui. E provavelmente não vou. Mas, Na pandemia. é. Mas fui sim. Qual setor você trabalha? Eu trabalho na cardiologia pediátrica, que é um setor que é tanto semi-intensiva como enfermaria. A gente tem os dois tipos de paciente. Quem instala a SVD? A SVD é sonda vesical de demora, o médico ou a enfermeira. Depende. Se o enfermeiro tiver o Weiterbildung em Intensivpflege, né, tiver a pós-graduação em clínica intensiva, né, o enfermeiro pode passar. Mas se você não tiver, é o médico que passa. Por exemplo, se chega, eu tenho um paciente é meu.
O médico fala pra mim, tem que passar um catéter vesical de demora, não sou eu que passo. É o médico, porque eu não tenho esse Vita Building. Na verdade, eu até tenho no Brasil, mas não foi reconhecido. Porque a pós-graduação não é reconhecida. E aí, Carol, me conte uma coisa. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de se trabalhar na Alemanha? O que é que você colocaria na balança? Positivo, vamos lá. Eu acho que a questão do salário em dia, né? Eu não tenho atraso de salário. Um outro ponto positivo, não tem falta de material. Eu sempre trabalhei em hospital público, né? Então, talvez por isso que eu trago esses pontos positivos. Calma. Não tem falta de material. Aliás, eu acho que tem até um desperdício enorme, porque como vai coisa fora, e chega a me dar dor no coração ver aquele monte de coisa indo fora. Enfim, eles não têm muito essa questão, né? Porque como tem muito, eles não ligam muito pra isso. E às vezes é pesado. E deixa eu ver o que mais. Relação não só à enfermagem, mas geral, acho que a qualidade de vida, né? A questão do dinheiro render mais aqui, porque as coisas não são tão caras como no Brasil. Tem a facilidade de viajar também, porque também não é tão caro. Os países aqui perto, né? Também não é tão caro. E como o euro tem um valor geralmente acima de muitas moedas, né? Isso acaba também deixando as viagens mais baratas. E os pontos negativos é a questão da cultura deles em si mesmo, né? Que eles são bem grossinhos. Eles são secos, eles são frios. E eu fico, assim, muito boba com isso, que às vezes... nem no próprio, assim, a criança tá chorando, né? E aí a mãe fala... mas tipo 12, 13 anos, né? Eu não quero que você dorme aqui comigo. Aí os pais falam, não, você já tem 12 anos, você vai dormir sozinho, mas amanhã eu volto. Né? E tipo assim, aí volta, não dá um abraço na criança, não dá nada. Tipo, cheguei, tá? E aí senta e já começa a fazer outra coisa, não tem esse contato, né? Que eu acho eles bem frios, bem secos em relação a isso. E eles são muito diretos. E muitas vezes, pra mim, chega a falta de educação. Né? Em alguns momentos, eu acho que eles serem diretos em alguns momentos é positivo. Mas em outros momentos, eu acho que beira a falta de educação. O que mais negativo? Chega dói, né? É um negócio que... Nós não estamos acostumados com isso No aqui, início, né? eu achava que era pessoal, né? Eu achava que era comigo. E aí eu comecei a prestar atenção que eles se tratam dessa maneira, né? Por exemplo, teve casos eu ver, tipo, a minha chefe falando, você tem como trocar o plantão? Né? Ou então, você tem como vir extra pra mim? E aí a pessoa fala, não tem como. E aí a minha chefe falou, né, assim, é porque só tem 2 pessoas, fulano tá doente. Mas não é problema meu. Entendeu? Pra mim isso é falta de educação. Nunca eu falaria isso pra minha chefe. Mas isso não é problema meu, resolve aí. Né? Eu ia falar, que chato, né? Mas realmente eu não posso, porque eu tenho compromisso. Vê com fulano, às vezes fulano pode. Né? Mas não dá, tipo, mas não é problema meu. Eu ia tentar justificar, mas sei que não justifica. É o fato de que pra eles sim é sim, não é não. Não é minha função, não vou fazer. Não vou Então, fazer, E quando eu comecei, né, minha chefe me pedia muito pra trocar plantão e eu sempre trocava. Eu podia, até hoje, eu posso, eu troco. Tipo, pra mim não vai fazer diferença. Se eu não posso, eu falo, não, eu não posso, eu tenho aula, ou eu tenho um compromisso já, tenho médico, ok. E aí chegaram pra mim e falaram assim, você sabe que você não precisa falar sempre sim, né? Você pode falar não. Eu falei assim, mas eu posso, eu sei que você pode, mas não tá na sua escala. Então por que você toda vez você fala sim? Ainda se mete na vida dos outros, né? E aí, que também tem isso, são fofoqueiros e se metem na vida dos outros. pra caramba. E eu falo, gente, mas eu posso. No final de semana, meu esposo veio 3 meses depois, né? Falava, não tem ninguém aqui. Então, pra mim, não faz diferença se... porque final de semana eu fico com a minha família. Mas minha família não tá aqui. Não faz diferença, eu posso vir trabalhar, entendeu? Então, no final eu ganho mais, eu ganho uma folga quando eu precisar. Enfim,
É. Mas esse é o ponto negativo que eu acho que é o mais forte, além da língua, né? Essa questão que você falou da mãe chegar e falar, cheguei, tudo bem. Eu tenho um amigo que ele é norueguês e ele morou no Brasil por um ano. Aí ele falou na hora de voltar para Noruega, Agnes, eu não quero voltar. Eu falei, oxe, mas sua família tá lá de braços abertos te esperando. Ele, não. Eu não me lembro da última vez que eu recebi um abraço da minha mãe. Eles não têm isso lá. Ninguém me abraça, ninguém me beija. E aqui no Brasil ele saía beijando, abraçando todo mundo. Nossa, que maravilha! A gente Eu abraça fiquei tão até sentida quem com a gente não aquilo, né? conhece. É. É, é E bem isso. Eu aqui falei, é nossa. isso. Eu, por exemplo, sábado, né? Eu tive aula e tava na estação esperando o trem. Sim. Aí, antes de chegar o meu trem, chegou um outro trem, parou na plataforma, desceu um menino que devia ter, sei lá, uns 18, 19 anos, com a roupa do exército, né? Devia ser tipo soldado, né? Igual no Brasil que tem que se alistar. Tava em Sim. outra cidade, voltou, né? E a família tava esperando no trem. Ele chegou e fez: oi, 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 e foi embora. Gente, Ah, como é que pode, né? Tipo, é surreal. E pra eles é normal. a gente já faz uma festa, abraço coletivo, todo mundo, meu Deus, meu filho, meu filho. E que tem esse costume, né, de ficar em casa por mais tempo. E no Brasil É, não é. e é isso. Carol, eu Uhum. tinha ainda mais perguntas, mas eu não vou fazer porque eu sei que você tem que ir. Me perdoe. Me perdoe por te segurar Sem problemas. bastante. Ah, eu só vou te fazer a última, eu juro. A última pergunta, que é a seguinte. Quais dicas você gostaria de dar? Na verdade, assim, você já deu muitas dicas, mas quais você gostaria de dar para quem está chegando agora para a Alemanha? Ou até mesmo se fosse para você, a Carol de 2018, né, que chegou aí. O que você diria? Faça, não Eu, faça? eu acho que eu teria me dedicado mais ao alemão, né? Eu não Uhum. fiz isso. Eu fiquei, tipo, depois que eu cheguei aqui, depois que eu fiz a prova de revalidação, eu meio que eu chutei o balde, né? Eu falei, não quero mais saber. E aí eu fiquei, tipo, mais de um ano sem abrir o livro de alemão. E eu me arrependo um pouco, porque eu acho que se eu tivesse continuado a estudar, tivesse realmente me dedicado, eu já tinha feito B2, eu podia ter começado logo C1. E eu fiquei protelando, tipo, eu não quero mais saber disso. Do jeito que eu falo, eles já me entendem, tá bom. E aí depois eu comecei com aquela assim também. Eles que me trouxeram, porque aí a gente começa a ter surtos, né? E aí um dos surtos foi, eles Assim que me mesmo. trouxeram, eles que me entendam. Não vou mais me esforçar. E eu me arrependo, porque agora pro mestrado tá fazendo falta. Então eu deveria ter me dedicado mais para a língua. Então, uma coisa que eu falo é isso, que a maioria das pessoas que eu conheço que aconteceu exatamente isso, chutou o balde. E depois teve que ir lá buscar o balde, né? Então, não façam isso. Continuem se dedicando, assim, não iguais os loucos, igual a gente fica, né, no início, porque tem que passar na prova, tem que passar, não. Mas, pelo menos, sei lá, 2 vezes na semana, tirar 1 hora, 2 vezes na semana para ver alguma coisa, continuar fazendo um curso, nem que seja mais devagar, né? Para ir ajeitando, principalmente a questão da pronúncia, gramática e tudo mais, eu acho que foi uma coisa que eu não fiz que deveria ter feito. Eu acho que, assim, essa seria a principal dica depois que chega aqui, né? E não ter medo de falar também, não ter vergonha, não ter medo de errar, não ter medo de falar. Às vezes eu me estresso até hoje, porque às vezes eu começo a falar em alemão, sei lá, e a pessoa me responde em inglês, isso me estressa. E eu continuo falando alemão, eu não troco. Ou então, quando alguém te trata assim dessa forma grosseira, né? Eu aprendi isso também. O alemão, ele não gosta de bater de frente, né? E É quando você confrontável. fala, quando você se impõe, ele abaixa a bola. Sim. Então, não deixa ninguém crescer em cima de vocês, assim, isso é uma outra coisa que eu aprendi também. Né? Porque a gente é brasileiro, que tem uma outra cultura, né? Não tem essa coisa de ser mal educado, de ser grosso. Mas se as pessoas estão uma bola muito alta, bate de frente. Bate de frente que eles vão recuar. Que eles não conseguem, eles não têm essa coisa de bater de frente com você. E eu passei por isso numa passagem de plantão. Teve um menino que hoje é meu amigo, mas a gente discutiu feio, porque ele falou que eu não tinha feito uma coisa que eu tinha feito. Uhum. E
E eu discuti. Ele achou que eu acho que ele achou que eu ia ficar calada, né? Porque foi logo no início e ele achou que eu ia ficar quieta. E eu rebatia ele, né? Eu falei assim, não, eu fiz sim. Se eu chequei a medicação no sistema é porque eu fiz. Você tá achando o quê? Que eu vou checar a medicação sem dar pro paciente? E aí vem um alemão que você não sabe da onde vem, né? Mas vem. E aí, peraí que meu relógio tá falando comigo aqui. E aí vem a informação que você não sabe de onde vem. E o alemão que você não sabe de onde vem. E aí eu comecei a falar, você está falando que eu chequei uma medicação e dei um paciente, isso é muito grave. Você vai provar isso que você está falando? E aí ele começou a recuar e falou assim, não foi isso que eu quis dizer. E os Agora outros na mesa, né, porque era uma passagem que não tinha mais gente, as pessoas só faziam assim, ó. Nem ninguém se meteu. Eles não conseguem, eles não tem essa questão de te responder junto, né? Igual o brasileiro tem de discutir. Não, eles vão baixar a bola deles. E aí ele falou, não. Ou então, quando eu vejo que tá me tratando diferente por alguma coisa, eu falo logo. Por que você falou com ela desse jeito e falou comigo assim? Só porque eu sou estrangeira? Pronto. Também baixou a bola. E aí a gente vai aprendendo essas coisas, né? A gente vai aprendendo e eles realmente baixam. Que eles não vão discutir com você. Nossa, eu amei suas dicas, amei. Vou super mandar essa live para os meus alunos que estão na Alemanha. Tem uma que tá desesperada, falando, ninguém gosta de mim, eu tô sofrendo preconceito. Falei, calma, que não é só com você, já tô ouvindo muitos comentários, mesma história, vai passar. E realmente tem casos que realmente é de preconceito, eu nunca passei por isso. Mas conheço pessoas que passaram e aí não tem nem que discutir, né? É ir na direção. Eu acho que aí não tem nem o que discutir. Você vai na sua chefia não faz nada, não quer fazer nada, é na direção do hospital. E aí é ameaçar, eu preciso ir na polícia para dar queixa, porque eu tô sofrendo preconceito dentro do meu ambiente de trabalho. E aí vão fazer alguma coisa com certeza. Nossa, amei mesmo. Porque as pessoas precisam se defender. E quando você tá no outro país, você acha que, já estão me recebendo. Mas não, eles precisam tanto de vocês, como vocês precisam deles, né? É uma relação de codependência, né? Então, tem que ter todo mundo fazer a sua parte. É importante. Carol, a última coisa, juro, vamos fazer o seguinte. Em todas as lives que eu tenho feito o seguinte: 3 segundos de sorriso. É o momento que a gente vai sorrir, que eu vou tirar um print e todo mundo que tá aqui participando vai tirar um print também. Vocês vão postar nos stories o que vocês mais gostaram da live. Vão me marcar e marcar a Carol. A gente vai repostar os nossos stories. E vai ser também a foto que vai ser a capa do IGTV. Tá bom. Então a gente vai fazer um sorriso por 3 segundos e depois eu te libero. Tá bom. Então, 1, 2, 3 e... Acho que já deu os 3 segundos, pessoal. Espero que vocês já tenham tirado o print. Quero muitíssimo obrigada, de verdade, por ter aceitado o meu convite, por ter ficado muito tempo, meu Deus do céu. Espero que amanhã você acorde bem, que você vá para o seu mestrado maravilhoso, que dê tudo certo. Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer te conhecer e conversar com você. Um beijão. Obrigada a você pelo convite. E a gente vai se falando mais. Sim. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa noite. Durmam bem e tenham um ótimo dia. Tchau, gente. Obrigada por ficarem até agora.